Pelos deuses novos e antigos, graças a Deus, Game of Thrones voltou. E sei lá, eu espero que vocês também gostem de assistir essa série, talvez alguns de vocês também tenham lido os livros. Então é uma coisa legal da gente poder conversar. E Game of Thrones, pelo menos pra mim, é uma coisa que toma conta da minha vida inteira, enquanto a série tá rolando, enquanto a temporada tá rolando, porque eu não só assisto os episódios, depois eu assisto também todos os vídeos que tem no YouTube sobre o assunto, entro no Reddit pra debater com outras pessoas, escuto podcasts. Tô aqui com a minha tacinha de vinho, pronta pra recapitular tudo de legal que aconteceu até agora no terceiro capítulo. A gente tá entrando na metade dessa temporada, uma temporada mais curtinha. Se não me engano, serão só 7 episódios. Então um brinde e vamos lá! Por um minuto eu achei que talvez fosse flashback, mas quando o pão duro do Alder Frey começou a dar muita importância pra birita chique que ele tava servindo pra galera, eu logo senti que o terror seria tocado. Morreram todos os Freys, finalmente toca a abertura, aquela música que já aquece meu coração. A pessoa já sai dançando pela sala, rodopiando. E aí aparecem os caminhantes brancos, acredito eu, né, em direção ao sul. Agora eles também têm gigantes, e eu tenho certeza absoluta que nenhum daqueles gigantes é o Umum, graças a Deus. Disso corta pra Miri e pro Bran chegando na muralha, eles batem na porta, pô, deixa a gente entrar, deixa a gente passar. O Dolorous Ed, ele fica meio desconfiado, mas aí o Bran fala um monte de coisa, ele fica meio estranho, mas deixa eles entrarem. E eu pensei que talvez aquele fosse o momento que a muralha fosse cair, porque teve toda uma coisa na temporada passada que o rei dos caminhantes brancos, ele tocou no Bran, e aí diziam que, né, por ele ter tocado no Bran, a magia que está em volta da muralha teria acabado, piriri pororó, mas pelo visto, nada disso. O pessoal passou e foi bem sussa. Aí corta pra Winterfell, pro meu mozão lindo, sendo rei, sendo maravilhoso. Ele tá lá falando que a gente tem que treinar, a gente tem que construir armas, a gente precisa encontrar Dragon Glass, todo mundo tem que lutar, mulheres, homens, todo mundo. E a Lyanna, que é a coisa mais bonitinha, a Lyanna diz, é isso mesmo, girl power. E aí também rola todo um desentendimento, que eles estão tentando ver o que eles vão fazer com a casa Karstark e a casa Umber, eu espero estar falando o nome certo. Porque essas duas casas traíram os Stark, que estavam lá junto com os Bolton, sacaneando geral. E agora que eles foram derrotados, eles estavam vendo o que seria feito com essas duas casas. E a Sansa sugere, não, vamos entregar pro pessoal que lutou do nosso lado, pra alguém que seja fiel a nós. E o Jon diz, não, acho que não. Dessas duas casas sobraram apenas crianças. E ele achou que seria meio injusto acabar com a história desses nomes, com essas famílias por completo, casas que estão lá há anos. Então ele diz, não, peraí, vocês ajoelham pra mim e fica tudo de boa. E apesar da Sansa ter ficado contrariada, eu acho que foi uma decisão legal dele, porque se eu fosse uma dessas crianças que estava a ponto de perder tudo, quiçá morrer, e aí ele me dá essa alternativa, pro resto da vida eu vou ser muito grata. O que ele precisar de ajuda, eu tô aí. Precisa de comida? Te ajudo. Soldados, armas, uma noiva. E aí pula pra um tete-a-tete da Sansa com o Jon, dizendo, olha, você tem que ser mais espertinho, mais esperto do que foi o nosso pai, mais esperto do que foi o Robb. Nesse momento chega uma mensagem da Cersei exigindo lealdade do Jon. Risos. E eu tô sentindo que os escritores eles estão querendo criar um conflito entre a Sansa e o Jon, que é uma coisa que eu não curto, porque eu quero, né, que todo mundo seja amigo, que todo mundo seja feliz. Mas este não é o ponto de Game of Thrones, não é mesmo? E falando na maldita da Cersei, ela encomendou uma pintura nova do mapa de Westeros. Tá ficando bonito, tá ficando legal. E ela tá contando pro Jaime que o Tyrion agora é mão da Daenerys, que a Daenerys tá a caminho de Westeros. E aí o Jaime fala que eles precisam de aliados, e como o Jaime a gente também tá se perguntando de onde eles virão, afinal de contas a Cersei explodiu todo mundo. Não sobrou muita coisa. E fica a dúvida, o que o Jaime ainda vê nesse demo. Mas na questão dos aliados, logo em seguida a gente entende o que tá acontecendo, porque o Euron Greyjoy aparece em King's Landing, no modelito todo rockstar. Então o Euron tá chegando, ele quer se aliar aos Lannisters, ele tá ali propondo matrimônio. E a Cersei diz que não dá pra confiar nele, afinal é uma pessoa que matou o próprio irmão. E é ótima essa parte, porque ele começa a cutucar o Jaime. Ele fica indicando, sabe? Indicando. I wanted to grow up and marry the most beautiful woman in the world. So here I am, with 1,000 ships and 2 good hands. Então fica combinado que o Euron vai dar uma bandinha e vai voltar com um presente mara pra Cersei, pra realmente mostrar que ele tá afim, ele tá junto, cara. Somos faixa. E os barcos do Euron? Porque na temporada passada eu fiquei me perguntando de onde ele vai tirar uma frota inteira, que não tem nada de árvore pra construir sequer uma canoa
lá na terra onde ele veio. É pura pedra. De King's Landing a gente vai pro dia a dia do Sam, na montagem mais nojenta da vida, do cocô pra comida, da comida pro cocô, dá-lhe lavar pinico. E ele tá lá ajudando o Meister a fazer uma dissecação e ele toca naquele assunto básico, casual de todo dia. Os caminhantes brancos estão chegando. E ele precisa de livros, ele precisa se informar porque ele quer ajudar o pessoal a combater os White Walkers, os caminhantes brancos, mas o Meister diz, sorry, não vou te ajudar com esses livros, te vira. E o Sam aceita, parece ficar de boas, mas aí um tempinho depois ele vai lá, rouba a chave da área restrita da biblioteca e pega os livros que ele precisa. Encontra nos livros informação segura e fiel de que há uma mina de Dragon Glass em Dragonstone, que, é o local para onde Daenerys está indo. A Arya tá a caminho de King's Landing para matar Cersei e ela acaba encontrando um grupo de soldados Lannister e o Ed Sheeran. O Ed Sheeran também está nessa cena, pra quem não notou. Existe alguém que não notou? Ok. E aí eu pensei, ela vai matar todo mundo certo! Só que nem, ela não matou, porque eles eram o grupo de soldados mais bonzinho, queridinho e fofinho da história. Então eles ficaram lá, dividindo comida, batendo um papo, e quando eles perguntam pra Arya por que ela tá indo pra King's Landing, ela diz, pra matar a Cersei. E da Arya a gente vai pro cão de caça, que agora, milagrosamente, consegue ver coisas no fogo, porque a Melisandre, que tá até hoje, com 10 mil anos de vida, tá apanhando pra entender as imagens no fogo, e o cão de caça já na primeira tentativa, show! E o legal desse episódio é que a gente vê como ele tem se desenvolvido, assim, como personagem mesmo, como ele cresceu. Hoje em dia ele tá arrependido das coisas que ele fez, porque, né, tem ali um esqueletinho de um pai de uma criança, e a culpa daqueles esqueletos serem esqueletos é do cão de caça, mas ele se arrependeu, ele se sente mal, então é um personagem que realmente desabrochou. E eu gosto dele, eu ficaria bem chateada se por algum acaso ele morresse. Mas não é só isso, um pouco antes de fechar o episódio, o Sam tá lá naquela vida, naquela dureza de recolher os pinicos sujos, quando eis que surge uma mão cheia de escama gris. Quem será, quem será, quem será? É o Cavaleiro Friendzone, com certeza, Ser Jorah Mormont, que graças a Deus não morreu, tá cheio de escama gris, mas não desistiu, ainda tá aí, tá vivo, perguntando pela Khaleesi. E falando na Mãe dos Dragões, a gente encerra esse episódio com ela chegando em Dragonstone. É um momento emocionante, afinal de contas foi lá onde ela nasceu. Só que, uou, não tem ninguém lá. Não ficou um soldado, um porteiro, uma pessoa comum. 0 pessoas. 0 pessoas num território enorme, num castelo. Não tem ninguém, não ficou ninguém. E aí a Dany, o Tyrion, a Missandei, todo mundo vai entrando, vai se fazendo em casa. E a gente fecha com ela dizendo, shall we begin? Adoro! O primeiro episódio foi bem legal, aconteceu bastante coisa, eu tava super emocionada de rever todo mundo, foi tão legal, foi tão bom, foi uma sensação tão gostosa. Beleza, vamos pro segundo episódio da temporada, que foi ainda melhor do que o primeiro. A gente começa no meio da tormenta, com a Dany numa reunião com seus aliados. E aí Tyrion faz uma referência sobre como ela nasceu na tormenta. O nome desse episódio é Stormborn, que significa Nascida na Tormenta. Esse também é um dos títulos dela, enfim. E é nesse momento que ela decide confrontar o Varys, perguntar qual é, apesar deles terem passado semanas juntos num barquinho, navegando até Westeros. Em nenhum momento, quando eles estavam navegando juntos, sem nada pra fazer no meio do mar, ela pensou em ter essa conversa, mas ok. O ponto é que o Varys já mudou de time algumas vezes e ela queria saber se ele também faria isso com ela. Aí ele diz que a lealdade dele não é cega, que o interesse dele é ajudar o povo, e o rolo todo se resolve com a Daenerys dizendo, ok, se eu estiver fazendo cagada, tu vem e avisa na minha cara, não me trai pelas costas. Ah, mas se tu me trair, eu vou tacar fogo em ti. Melisandre aparece para lembrar todos nós da profecia do príncipe ou da princesa prometido que virá para salvar a humanidade, mas o objetivo principal dela era dizer, gente, vamos dar uma ligadinha pro Jon Snow? Acho que vale a pena, hein? Aí o Tyrion já disse, Jon Snow, mas o Jon Snow é meu faixa. E eu comecei a vibrar, porque, né, encontro, finalmente, do Jon com a Dany. Yay! E já na cena seguinte, porque o pombo, ou o corvo, ou sei lá que pássaro milagroso foi esse que o Tyrion mandou a mensagem, esse bicho já chegou em Winterfell com a cartinha. E disso a gente pula pra Cersei, sendo super xenófoba com os lords restantes que sobraram na corte.
Meia dúzia de gato pingado das casas nobres que ainda estão vivos. E ela tá dizendo que a mãe de dragões vai chegar aqui com um exército de estrangeiros pra matar todo mundo, vai ser uma carnificina, vai ser um horror, que ela é louca, que nem o pai dela, blá blá blá. A Cersei é muito fora da casa. E aí o pai do Sam, o Lord Tarly, que tem um exército show, tá lá ouvindo essa baboseira toda. Ele não tá muito convencido, afinal de contas ele jurou lealdade à casa dos Tyrell. Mas depois, num tete-a-tete com o Jaime, sei lá, se pá, fecha. Falando no Lord Tarly, voltamos pro Sam. O Sam tá lá na cidadela com o Maester examinando o Ser Jorah e o Maester olha e diz, já passou da conta, a doença já te tomou por inteiro, daqui a pouco tu já vai estar doido das ideias. Então assim, tu tem mais essa noite pra pensar bem no que tu vai fazer. E se por um acaso tu ainda estiver aqui amanhã de manhã, daí tu volta lá pra cidade onde estão as outras pessoas infectadas, né, onde estão os Homens de Pedra, pra ficar doidão e virar Homem de Pedra também. E como eu já imaginava, o Sam vai ajudar o Ser Jorah, mas claro, tudo na camufla. Nisso a gente volta pra King's Landing e o Maester da Cersei vai mostrar pra ela a arma que ele criou pra lutar contra os dragões. E sei lá o que eu tava esperando. De boas, ele fez uma montanha, então eu esperava alguma coisa bizarra. Mas não, é um arco e flecha gigante. Ok. No núcleo da Dany, eles estão ali numa reunião, vendo o que eles vão fazer, e o Tyrion propõe o seguinte, olha, como a minha irmã com certeza vai falar mal de vocês, que vocês estão vindo de fora, com o exército de fora, blá 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 blá, o que é mais indicado? Mais indicado seria o quê? Que a gente pegue o exército Tyrell e Martell, que são pessoas daqui de Westeros, pra tomar King's Landing, e aí a gente manda os Unsullied pra tomar Casterly Rock, pra tomar as terras da família Lannister. Fechou? Todo mundo de acordo? Beleza. E aí a Lady Olenna, que eu amo de paixão, tem uma conversinha só com a Daenerys, e o que ela diz? Miga, escuta os conselhos do povo, mas seja você mesma. Seja um dragão. Ainda em Dragonstone, Missandei e o Grey Worm, eles fazem fuki-fuki. E legal. Foi o que eu imaginei, porque eu pensei assim, vou mostrar ele de frente pra lá? Não vou mostrar. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele pode fazer, que era exatamente o que eu tinha imaginado. Do amor gostosinho, a gente vai pra Cidadela, onde o Ser Jorah tá sendo tratado pelo Sam. Quer dizer, primeiro ele tá ali escrevendo suas últimas palavras, porque ele pensou em se matar, ele ainda não tava sabendo que o Sam ia ajudar, e aí o Sam chega e diz que ele tava lá na patrulha da noite com o pai dele, que barará, e que ele não iria morrer, que ele ia ajudar, que ele ia curar ele. E aí o Ser Jorah pergunta, mas tu já fez isso antes? Ele diz, não. Mas tudo bem, se só temos tu, é com tu que vamos. E aí o Sam começa a tirar as escamas, a cortar as escamas. E é muito nojento, tem um monte de pus por baixo. E aí daquele pus a gente passa pra uma sopa. Aquela transição bacana. Que bom que eu não tava jantando. Essa pessoa que está comendo a sopa de pus, ela tá na estalagem no meio do caminho, que eu não lembro o nome. E é aquele momento reencontro da gente que não vê o Torta Quente há um tempão e do Torta Quente com a Arya. Pô, e aí, como é que tá? Tudo bom? Nossa, fazendo muita torta. E tu, pô, pois é, eu também fiz umas tortas aí. Ah, é? É. E pelo visto a Arya não estava muito bem atualizada dos fatos. Torta Quente informa ela de que João das Neves agora é rei do norte. E aí ela desiste de ir pra King's Landing e resolve voltar pra Winterfell. E eu fiquei assim, tipo... Quase fiz xixi nas calças de tanta emoção. E falando de Winterfell, a gente tá lá no salão de reunião, sei lá como é que chama, tá lá todos os lords do norte, piriri. E o Jon avisa, tô indo lá pra Dragonstone, porque o Sam me escreveu e disse que lá tem Dragon Glass, a gente precisa de Dragon Glass pra fazer armas, então tô indo. O pessoal não gosta, a Sansa também tá contrariada, ele diz, não tem problema, eu vou, mas eu vou deixar uma pessoa ótima cuidando de vocês, Sansa. Tchau! E antes de partir, ele faz uma visita à cripta pra ver o pai dele, então ele tá ali junto da estátua do Ned Stark e vem aquela víbora nojenta do Mindinho conversar. I love Sansa. As I loved her mother. Pena que o Jon não estrangulou ele até a morte. Até acho estranho ele, sabendo dessas intenções do Mindinho, sair e deixar a Sansa sozinha com esse cara, com esse podre em Winterfell. Mas ok, vamos falar de coisas felizes. Vamos falar do reencontro da Arya com uma velha amiga. Nymeria? A Arya tá voltando pra casa e no caminho ela encontra a Nymeria, a loba gigante dela. E olha, foi por pouco que ela não foi comida. Mas a Nymeria reconhece ela e a Arya diz, vem comigo, vamos pra casa. E a resposta é, né. Fiquei meio chateada, mas eu entendo, né? Ela tá numa outra vibe, gente. Agora ela tem, né, um grupinho dela, a alcateia própria.
E realmente voltar pra Winterfell e ser domesticada não é a vibe dela neste momento. Assim como a Arya mudou e passou por um monte de merda, acho que ela também passou por várias coisas e é por isso que a Arya diz That's not you. Não que não seja a loba dela, é que ela não é mais essa loba que pode ser domesticada, que voltaria pra Winterfell. Enfim, agora ela é uma loba selvagem. E encerrando o capítulo, a gente tá no barco dos Greyjoy, a caminho de Dorne, e aí a irmã do Theon, que agora eu não me lembro o nome, ela tá ali naquele momento chamego, naquele momento íntimo com a Ellaria. Aliás, eu não entendo até agora por que eles foram até Dragonstone, todo mundo foi até Dragonstone, pra depois parte da galera voltar pra Dorne, pra pegar o exército. Me explica. Não teria sido muito mais prático eles pararem ali primeiro, depois irem pra Dragonstone? Não faz sentido, mas ok. E aí, surpresa! A titio Euron chegou para estragar a festa. Foi um massacre, 2/3 das Sand Snakes morreram. E, desculpa, não fiquei triste, porque elas eram muito chatas. Nos livros elas são muito fodas, mas na série elas são os personagens mais sem sentido, chatos e... O pessoal do Euron acaba com tudo. A Ellaria, a irmã do Theon e 1/3 das Sand Snakes são capturadas, o resto morre, os barcos todos afundam, pegam fogo. E além de tudo isso, o Theon ainda se joga do barco por motivos de... I have her. Come and get her. E esse é o fim do episódio, mas a batalha foi foda, foi muito foda. O pessoal da HBO tá, ó, de parabéns. E agora vamos para o terceiro capítulo, que foi o da semana passada, que chama The Queen's Justice, a Justiça da Rainha. Já começou com meus butiá tudo caindo do bolso, porque o Jon e o Davos chegaram em Dragonstone. Assim, rapidão. O Jon reencontra o Tyrion e, cara, que louco, a gente não se vê desde aqueles tempos da muralha. We lost sight of each other at top of the wall. You were pissing off the edge, if I remember right. Ok, eu tive casado com a tua irmã, mas de fato nada realmente aconteceu. Aí aparece um dragão e o Jon abre os olhos desse tamanho. E eu sinceramente esperava que rolasse uma, sabe, alguma coisa do Jon com o dragão. Talvez o dragão reconhecesse, sei lá, eu esperava alguma coisa a mais. Esperava que ele tocasse no dragão, que ele já fosse dono da coisa toda. Mas eu estou um pouco apressada. Então, o Davos e o Jon, eles são levados até a Sala do Trono, onde tá a Daenerys, e ela é apresentada. Essa é a Daenerys, mãe de dragões, quebradora de correntes, anã queimada, libertadora dos escravos, blá, 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 blá. E o mais engraçado é que aí chega a vez da apresentação do Jon. E a apresentação dele é basicamente, esse é Jon Snow. Rei do Norte. Contrastes, aquela apresentação super pomposa e depois aquela coisa que tipo, esse é o fulano, rei do lugar tal. E nesse encontro que eu tava super ansiosa pra saber como é que ia ser e tal, foi legal, mas eles, sabe, eu não sei, na minha cabeça era porque eu achei que eles super iam se dar bem desde o início, mas obviamente eles não se deram bem desde o início, porque o Jon se recusou a ajoelhar pra Dany, a Dany achou aquilo ó. Mas o Jon tem razão, porque né, gente, mal te conheço. Por que eu vou ajoelhar pra ti? E ela fica irritada, e ela também não acredita nesse papo dele dos caminhantes brancos, com a gente maluca. Só que a questão toda fica no ar, porque aí chega o Varys correndo, nunca tinha visto o Varys correndo, então tu sabe que a coisa tá mal, se o Varys tá correndo. E ele chega pra avisar que, né, deu ruim, os barcos dos Greyjoys foram tomados pelo Euron. Opa, o que acontece? Parece que agora realmente ela vai precisar da ajuda daquele cara maluco que só sabe falar de caminhantes brancos. E mais tarde o Tyrion convence a Dany, olha, tudo bem, ele ainda não ajoelhou, mas quem sabe tu não ajuda ele com uma coisa pequena, uma coisa que pra ti não tem valor nenhum, o Dragon Glass, tu nem sabia que tava aqui, pra tu já, né, faz essa ponte pra este futuro aliado. Disso corta pra Winterfell e tá todo mundo no portão com cara de... E eu jurei, só pode ser a Arya, é a Arya chegando. Meu, que louco, que foda que vai ser. Era o Bran, que também, pensei eu, seria um reencontro super emocionante, mas foi uma coisa unilateral. Só a Sansa se emocionou, porque o Bran tava com aquela cara de nada. E aí depois os dois estão do lado de uma daquelas árvores super antigas, no jardim de Winterfell. Ela tá conversando, ela quer saber o que aconteceu, né, o que tá rolando, porque ele surgiu do nada. E ele diz que ele é o coroa de 3 olhos e ela pergunta, mas o que é isso? Como assim? Ele diz, é difícil de explicar. E ok, realmente deve ser difícil, mas eu nunca vi alguém sendo tão ruim a tentar explicar uma coisa pro outro. Tipo, cara, tenta.
Tenta me contar. Eu imagino que seja difícil, mas faz um esforço. E aí eles estão conversando e ele dá aquela bola fora. Nossa, como você estava bonita na noite do seu casamento. Foi a pior noite da vida dela. Coitada, a guria saiu de lá com aquela cara de quem tava gritando por dentro. Anyways, o Euron capturou a Ellaria e aí ele tá lá em King's Landing entregando o seu presente pra Cersei. Né, vamos fechar essa união, vamos fazer esse noivado acontecer. Isso tudo novamente indicando com o Jaime, que eu adoro, gente, como eu adoro essa coisa dele implicando com o Jaime. E a Cersei, bem espertinha, disse, beleza, tu vai ter o que tu quiser em troca da tua lealdade, mas só depois que a gente vencer a guerra. A vingança dela contra Ellaria foi foda. How long does the poison take? Difficult to say. Hours, days. It depends on the subject's constitution. But death is certain. Oh, yes. Quite certain. Guardas, troquem as tochas de 2 em 2 horas. Eu não quero que ela perca um segundo disso. E eu acho que a vingança deixou ela assim mais excitada, porque aí ela vai lá, dá uns pega no Jaime, no dia seguinte ela tá cagando pra quem vê os dois juntos na cama. Sabe, ela aceitou. Gente, sou rainha, vou fazer o que eu quiser, tô aqui em sexto mesmo. Foda-se. E, bom, a menina bateu ali na porta porque ela recebeu uma visita de bravos do banqueiro. E ele tá ali fazendo umas especulações, guerra custa caro, do lado de quem que ele vai ficar? A coroa deve muito dinheiro pro banco, os Lannisters estão falidos. E a Cersei diz, não, fica frio, me dá 2 semanas que eu devolvo todo o dinheiro que a gente te deve. Eis que o exército da Khaleesi chega em Casterly Rock. Tyrion fez todo um discurso de como ele reformou o esgoto, tinha uma passagem secreta e dava pra atacar por ali, só que flopou. Flopou geral. Porque o Jaime e a Cersei foram bem espertinhos e deixaram o castelo pra ser tomado mesmo. Aquele castelo não vale nada, tem assim, claro, tem um valor sentimental, mas em si o castelo não vale nada. Eles deixaram meia dúzia de soldados só pra não dar bandeira e usaram o exército mesmo pra atacar os Tyrell. Era a família que tinha mais dinheiro, comida e recursos. Fora isso, os barquinhos que levaram o exército da Dany até Casterly Rock foram atacados pela frota do Euron. Então como é que eles vão voltar pra casa agora? Será uma marcha longa, especialmente sem comida. E esse episódio eu amei, aconteceu muita coisa, só fiquei meio chateada da gente não ver mais batalhas, não ver, por exemplo, os Lannister invadindo Highgarden. E eu também gostaria de ter visto um pouquinho mais de Casterly Rock, mas ok. Do jeito que eles fizeram, mesmo não sendo uma coisa mais detalhada, sendo algo um pouco mais apressado, mais por cima, fechou ok com a história. E acabou com aquela cena final, que é o Jaime conversando com a Lady Olenna. A Lady Olenna depois de derrotada, sabendo, né, que vai morrer, daí ela pergunta pro Jaime como é que vai ser, e ele dá alguns exemplos do que a Cersei tinha pensado, e graças a Deus ele conseguiu convencer ela de outros métodos, então ela acaba tomando um veneno. I'd hate to die like your son. A shocking scene. Not at all what I intended. Tô super ansiosa pelo próximo episódio, porque eu acho que é no próximo episódio que a Arya finalmente chega em Winterfell. E também porque eu tô curiosa em saber o que a Dany vai fazer agora que ela perdeu tantos aliados. Ela vai simplesmente, ela louca, montar num dragão e queimar geral? Muitas emoções. Depois me contem quais foram os momentos preferidos de vocês até agora. Pra mim, com certeza, foi quando o Jon encontrou o Tyrion, porque eles não se viam desde a primeira temporada, e também porque os dois são os meus personagens preferidos da série. Mas então tá, é isso, gente. Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau!